Opa, aqui é o Ailton e tô aqui para te mostrar os resultados dessa terça-feira. E foi um dia bastante interessante, porque ele me trouxe a importância, né? E eu vou poder mostrar para você isso aqui agora. Ele me trouxe a importância de uma coisa bastante uma coisa que acaba resolvendo as suas operações e que todo mundo diz que é importante, mas ninguém mostra, né? Que é o diário do trader. O diário do trader, eu acho que você já tem ouvido falar, né? Diário do trader. A maioria das pessoas não tem um diário do trader, e eu garanto para você que ele traz muito resultado, porque ele te oferece o que existe nas entrelinhas. Aliás, esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui, né, um projeto prático, ele é interessante também porque é só na prática que a gente descobre essas entrelinhas, né, os detalhezinhos que acabam gerando um pouco mais de resultado do que somente o cru, que todo mundo sabe, que é estratégia, que é botar dinheiro no mercado, que é gestão e tal. Então esse tipo de projeto acaba gerando esse tipo de experiência, né? Que a gente só ganha quando a gente faz a prática. Então o que aconteceu? Vou começar a falar a respeito dos resultados e daqui a pouco eu entro nessa situação que foi interessante. Então primeiro foi o jogo do Spartak, né, às 3 horas da tarde. Esse jogo acabou 1-1. Esse jogo eu fiz também, né? Cadê ele aqui? Spartak Maribor. Eu entrei nele aqui, né? Odd de 1,22, né? Entrei lá aos 48 minutos. A odd tinha acabado de chegar. Eu entrei nela. O primeiro tempo foi mais ou menos, né? O Spartak pressionou, mas estava com dificuldade de ultrapassar a barreira defensiva do Maribor, né? E o segundo tempo já começou com o Maribor mandando uma bola na trave. Então me mostrou que o jogo poderia ficar um pouco mais aberto. Então eu entrei, né? Entrei e ainda baseado nos momentos de gols, baseado na análise prévia e tudo mais, aquela justificativa toda. Entrei, né? E aí o que aconteceu? Veio um gol do Spartak lá aos 80 minutos, né? 10 minutos para acabar o jogo, veio um gol. Depois de todas as substituições, né? Depois do Spartak ter alterado mais ou menos a estrutura do time, não mexeram tanto assim, né? Não alteraram, trocaram atacante por meia, né? Deixaram o meio de campo um pouco mais ofensivo, mas não alteraram tanto assim a estrutura do time. O Maribor menos ainda. Então, esse tipo de modificação ele incentiva, né? Incentiva a entrada, porque um jogo decisivo acabou dando certo, né? Que saiu o gol do Spartak e que depois lá no final do jogo acabou tomando um empate, e eu comemorei mais o empate do Maribor do que o gol do Spartak, que me deu green, porque o Spartak jogou muito mal e dentro de casa era mais do que obrigatório vencer, né? E acabou tomando gol por ter uma mentalidade de time pequeno. Mas o que interessa é que a previsão, né, previsão entre aspas, né, a análise prévia deu certo, e aqui saiu o green, né? Então primeiros 2% do dia, né, Spartak vencido. O outro jogo que eu indiquei a fazer foi o City, né, Manchester City e Feyenoord. Esse jogo acabou 1-0 só. O Feyenoord quase não atacou, quase não deu motivo para o City jogar, né? E aí o City jogando dentro de casa, já classificado, contra um time que não se arrisca, né, para ir para o ataque, o jogo fica ruim. Mônaco e Leipzig, né, acabou 4-1. O Mônaco tomou todos os gols no primeiro tempo e também marcou o dele no primeiro tempo. O segundo tempo não teve nada.
E Napoli 3-0 no Shakhtar, bateu o over 2,5, né? Que eu tinha apontado valor. E esse jogo aqui eu também fiz, né? A entrada dele tá aqui. Entrei aos 50, né? Odd de 1,22 e tal. Entrei aos 50. O jogo se mostrou aberto. O Napoli voltou na mesma pegada do que terminou o primeiro tempo, né? Se não um pouquinho mais ofensivo. E o Green veio aos 54. Fiquei 4 minutinhos no mercado. Já saiu o gol do Napoli. Belezinha. 4% no dia finalizado com sucesso. Então aqui está a evolução da banca, né? Terminei ali. Fiz aqui o Spartak e aqui o Napoli, 2% em cada um. Terminei aqui com, né, somando todos os jogos, 12% da banca, né, em 9 dias, 12%. Era para ter 18, né, em torno de 18%, 18 a 20%, tenho 22%, certo? Então tá mais do que provado que a consistência acontece se a gente mantiver a gestão da banca e selecionar os jogos corretos, né? 20% da banca em 22%, aliás, em menos de 10 dias. Perfeito. Uma consistência que muita gente não consegue nem te dar. Ela não consegue nem explicar por quê, não consegue te dar, não consegue fazer você ter. E aqui a gente está fazendo junto. E o que foi de importante nesse dia de hoje? Por que o Diário do Trader foi importante hoje para mim? Em primeiro lugar, você precisa ter, tá? Se você não tem, é muito importante que você tenha um Diário do Trader, porque ele te dá muitos dados, muitas subjetividades, muitas análises mais detalhadas que aqui no Academia das Apostas a gente não tem, né? Os dados aqui eles não te entregam o desempenho constante do time, né? Principalmente de uma temporada para outra e tal. Isso você só consegue fazendo o seu Diário do Trader, tá? E o meu eu precisei usar hoje. Aliás, eu uso um pouco dele todo dia, mas hoje foi mais determinante. Por quê? Porque chegou no intervalo dos 3 jogos, City, Mônaco e Napoli. No intervalo tava 0-0 no City, tava 0-0 no Napoli e tava já os 4-1 no Mônaco. E eu fiquei em dúvida. Me bateu uma certa dúvida. E agora, em qual eu entro? A primeira coisa que eu fui olhar foi na análise prévia que eu fiz desses jogos, né, de ontem para hoje, e continuei com a dúvida. Ficou um pouco ainda sem resposta. Aí eu recorri ao meu Diário do Trader e a primeira coisa que ele me apontou foi a inconsistência do Mônaco, principalmente no setor ofensivo. O Mônaco ele sofreu um desmanche do ano passado para esse. Não vem tendo muita consistência no setor ofensivo, muito menos na Champions League, né? E o Leipzig, ao mesmo tempo, o Leipzig é um time que quando quer se defender, ele tem sido consistente na defesa. Então esse foi o primeiro jogo que eu excluí. Esse não tinha valor, tá? Aí você vai me falar, Ailton, mas terminou 4-1 primeiro tempo, o Mônaco jogando em casa, precisava de 4 gols para ir atrás do resultado, tentar classificação. Não é possível que não ia sair um golzinho no segundo tempo. Eu te digo que não. Eu te digo que esse jogo era o que menos tinha valor. Justamente porque o emocional do Mônaco já estava abalado. Ele precisava do resultado, mas o Leipzig já estava satisfeito. Então, o segundo tempo inteiro,
era domínio do Leipzig. Né? Era só manter posse de bola, tocar a bolinha, se fechar. E não... Isso, o que o meu diário do trader me indicou. Não era o jogo que tinha mais chance de não sair nada. Realmente não saiu. E aí eu fiquei entre o City e o Napoli. Entre os dois, o Napoli foi o que o meu diário do trader me indicou mais valor. Porque o Napoli é um time que, principalmente jogando em casa, ele joga bastante aberto. Ele não é um time que se entrega. Ele não é um time que joga de qualquer jeito diante da torcida. Muito menos num jogo eliminatório, né, com um efeito eliminatório. Então, e o Shakhtar, ele não é consistente, ele não tem sido consistente defensivamente. Ele costuma tomar gol, mesmo no campeonato nacional, onde ele é o líder disparado, costuma ser. Né? Nem lá ele não tem consistência defensiva, muito menos num campeonato intercontinental com times muito melhores. E aí foi aí que eu entrei. Né? Eu preferi esse jogo e acertei. Né? O meu diário do trader me fez acertar em cheio, porque foi o jogo que teve mais gols. O City quase que não teve. Então se eu fosse só pelo in live, eu ia ficar muito puto, porque o City jogando em casa, nossa, o City e tal, timaço. E o Napoli já tinha saído 3 gols. Então beleza, era o que eu precisava. Entrei e deu certo. Ok? Então pense bem, comece a fazer isso. Se você não tem esse diário, anote os resultados, anote o que o time faz, o que ele gosta de fazer, onde ele gosta de jogar. Detalhezinhos que a academia não te dá. Okay? Isso eu ensino os meus alunos a fazer quando eles começam comigo em análise prévia. Bom, os jogos de amanhã, o primeiro que eu selecionei foi Qarabag e Chelsea, às 3 da tarde, a mesma ladainha dos jogos que aconteceram hoje. Né? 6 pontos em disputa, esse grupo do Chelsea está muito embolado. Ele joga contra o Qarabag, é fora de casa, mas o Qarabag está em último lugar. E é o time que menos tem chance, mas é o que mais precisa jogar, né, para tentar uma classificação pelo menos para a Europa League. Então isso tende a deixar o jogo aberto. Então, selecionado e indico no máximo over 1,5 para ele. Ok? Anderlecht e Bayern de Munique. Mesma ladainha, jogo eliminatório. O Anderlecht está quase eliminado, né? Praticamente não tem mais o que fazer, apesar de ainda ter 6 pontos, né? Mas ele ainda tem 2 adversários muito fortes pela frente, praticamente não vai conseguir. Mas o Bayern de Munique precisa se aproveitar desse jogo para tentar pegar a primeira posição da tabela, né? O segundo ainda passa por sorteio e tal. Então tem que se livrar do risco. Então o Bayern pode se aproveitar desse jogo para fazer saldo principalmente, né? Que o saldo entre o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain é muito alto. Então over 2,5 para esse aqui também. PSG e Celtic. O PSG está praticamente classificado, mas joga contra o Celtic, que ainda tem chance de resultado, né? Principalmente porque depois o Celtic joga contra o Anderlecht. Então ele tem muita chance de ainda se classificar se acontecer um tropeço do Bayern. Então, jogando ofensivamente dentro da casa do PSG, né? Over 2,5 para esse aqui também. Sporting e Olympiacos, 6 pontos em disputa. O Sporting, esse grupo também está um pouco embolado. O Sporting ainda tem chance, joga contra um adversário quase eliminado. Em casa, precisa fazer saldo principalmente. Então, esse over 1,5 para ele, ok? Então, recapitulando, over 1,5 no Chelsea,
over 2,5 no Bayern de Munique, over 2,5 no PSG, over 1,5 no Sporting. Lembrando, nunca é demais lembrar, né? Não é para você pegar mais de um gol, não é para você pegar os 3 gols, não é para você pegar 2 gols. É para você pegar um, né, over limite, tal, né? Entra, espera a odd, bota 10%, seguindo a mesma disciplina de sempre, a mesma gestão de banca. Então, resumindo o vídeo, né, o dia foi importante para mostrar que se você se dedicar um pouquinho, né, um pouquinho mais, você consegue detalhes que a maioria das pessoas não consegue, e esse detalhe é o passo à frente que você precisa para ter mais resultado que a maioria das pessoas tem, tá? O diário do trader é bastante importante para você tomar decisões. Às vezes você fica indeciso sobre uma entrada, isso acontece com qualquer um, né? Jogos parecidos, jogos com importância parecida, panoramas parecidos, e se essa dúvida aparecer, você precisa de alguma coisa que te indique melhor qual é a melhor entrada para você fazer, tá? Então foi isso que gerou o meu resultado hoje. Outra coisa que o vídeo de hoje mostrou é que, seguindo uma estratégia fixa, com gestão constante, né, com disciplina, a gente pega, né, nesse caso aqui já deu 22% da banca em menos de 10 dias. Né, menos de 10 dias, 22. Tem grupo aí de WhatsApp, sei lá o que, te oferece 30% no mês, e olhe lá se você não pegar um head atrás do outro, porque muitos grupos desses aí o cara e eu tô falando no geral, tá? Porque eu não conheço nenhum especificamente, mas eu tenho vários alunos que já reclamaram de muito grupo assim, e eu concordo com eles, né? Muitos grupos, a pessoa que é responsável pelo grupo não é profissional, não ganha nada com o trading e tenta te vender a vaga no grupo. Se você pressionar ele, tentar perguntar o motivo de uma entrada, o cara não sabe te explicar. Ele vai dar um motivo subjetivo que ele acha que é, mas estatisticamente ele não vai saber te explicar. Isso é determinante para o seu resultado. Cuidado com esse tipo de entrada, porque você está entrando mais em especulação do que em certeza, né? Certeza a gente não tem, mas mais em convicção, né? Você está entrando mais em especulação do que em convicção. E além de que você não aprende nada, né? Você não está aprendendo nada para isso. Você fica seguindo a entrada de alguém e não aprende nada, né? Você só aprende a tomar head e olha lá. Você não sabe nem por que você teve lucro, por que você teve head. De novo, não estou dizendo que todo grupo é assim, tá? Antes que apareça alguém aqui me criticando, falando que eu estou falando mal de grupo de WhatsApp e tal. Não estou falando mal de grupo de WhatsApp. Eu estou dizendo que alguns, eu tenho alunos que reclamam disso. Você usa tip e não aprende nada. A maioria das vezes aprende a tomar head. E aí você fica desesperado, não sabe nem para onde correr. Comparando com o que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou te mostrando o porquê do resultado, qual a importância de entender o resultado, qual a importância de ter convicção no que você está fazendo. Isso é uma mentalidade profissional. Isso é o que vai te fazer você ganhar mais dinheiro do que 99% das pessoas que tentam botar dinheiro no mercado e no fim do mês só tem prejuízo. Quebra banca atrás de banca e não sabe nem por que está quebrando. Tá? Isso é muito
a mentalidade de profissional é muito importante que a gente tenha para, claro, se a gente quer viver disso, né? Se você está aqui só de tentativa, só de recreação, ok, vai fazer a aposta que você quiser. Eu não tô. E eu tô oferecendo o vídeo e o meu conhecimento para quem quer ter o resultado que eu tenho, tá? Para deixar bem claro, por que eu falei de grupo, por que eu falei de tudo isso aqui, ok? Bom, espero que você tenha, se você fez algum jogo de hoje, espero que você tenha pegado o planejado por dia, né? Se você for operar amanhã, espero que você tenha bons greens. Se tiver perguntas, se tiver dúvidas, se tiver comentário, manda aqui pra mim. Se precisar, fala comigo lá na página do Facebook. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique em curtir se você gostou, não curtir se você não gostou. Preciso melhorar cada vez mais. Não vai clicar em não curtir só porque eu falei de grupo de WhatsApp, hein? Isso aqui é avaliação de conteúdo. Então, comenta, manda pergunta, mostre para seus amigos e vamos para o próximo dia tentar manter essa consistência da banca. Muito obrigado, bons greens, abraço e até o próximo vídeo.